Fala aí, vela aquecedora, saindo Fique por Dentro número 11. Primeiramente, obrigado a você que nos assiste e que se preocupa em manter-se informado de tudo que está acontecendo no nosso setor. O Fique por Dentro é a sua revista digital semanal que reúne as principais notícias e negócios da semana. Então, assista, curta e compartilhe para dar aquela super força. Vamos lá, irmão! Duplicação da Regis na Serra do Cafezal fica pronta em dezembro. Bom, pelo menos é o que aponta o andamento das obras e é também o que promete a concessionária que administra a rodovia. O trecho da Serra do Cafezal fica no estado de São Paulo, entre Miracatu e Juquitiba, e corresponde a um total de 31 km de estrada, que antes era conhecida como a Rodovia da Morte. Faltam 13 km para terminar a duplicação e a obra teve um custo total de R$1 bilhão. O prazo final para a entrega é 1º de dezembro de 2017. Será que sai? Bom, tomara que sim, né? Quem passa por ali sabe o drama que é quando para tudo. Rodoanel Norte com obras a todo vapor. Pois é, mais uma obra importante para o transporte rodoviário do estado de São Paulo. O trecho norte do Rodoanel, que vai ligar a Dutra e a Fernão Dias ao trecho oeste, voltou ao processo normal de construção. Apesar dos atrasos que aconteceram no passado por causa de problemas com o projeto, parece que agora vai. O trecho final deve ficar pronto no ano que vem. Renault Trucks lançou caminhões novos no Chile. Pois é, a Renault Trucks, que é uma marca do grupo Volvo, lançou novos caminhões no mercado chileno. O destaque são os cavalos mecânicos com versões de motorização de 380 e 460 cavalos de potência, 6x2 e 6x4, todos comercializados pela importadora Salfa, com sede em Santiago. Os novos Renault Trucks têm todos motor Euro 5, transmissão automatizada OptiDriver Plus. Pois é, tão perto e tão longe. Nem sinal deles por aqui. Leasing operacional. A MAN Latin America está ampliando sua nova modalidade de aquisição de caminhões, o leasing operacional, também para os Constellation 25420 Vetronic. O modelo está disponível para ser negociado em leasing operacional, que funciona basicamente como aluguel programado. O caminhão continua sendo propriedade do fabricante e o cliente paga por mês pelo caminhão. No final do contrato, o cliente pode comprar o caminhão ou renovar o leasing, pegando um novo para usar na operação. Essa modalidade ela é meio nova no Brasil e vem ganhando espaço. Pouco a pouco, a Mercedes-Benz também fez algumas vendas assim de caminhões para o agronegócio. Diesel caiu 5,8% nas refinarias. E apesar dessa redução não ser tão grande assim, o impacto dessa redução começou a ser sentido em algumas bombas também. De acordo com a Petrobras, essa redução no preço aconteceu por causa da queda do preço do petróleo lá fora. Mas na prática mesmo, quando cai o preço do combustível na refinaria, ele demora para ser repassado para o consumidor, isso quando o repasse chega para o consumidor. Agora que você já está bem informado sobre tudo que rolou nessa semana, das notícias do setor, vamos às perguntas da galera, como sempre com ótimas perguntas para a gente comentar aqui. Vamos lá, irmão. Pergunta do Alan Douglas Justino. Sérgio, parabéns, mano, suas dicas são muito boas. Excelente o canal, compartilhe todos os seus vídeos, show de bola. Sucesso, amigão, tudo de bom, valeu. Uma dica para o próximo vídeo, fala sobre o cadastramento do rádio PX pela Anatel. Um forte abraço. Grande Alan, cara, abração, obrigado pelas palavras, obrigado por assistir o Planeta e obrigado por compartilhar, valeu de verdade. Cara, é uma ótima pergunta, muita gente tem dúvida. O PX, que também é chamado de rádio do cidadão, é uma comunicação que usa as faixas de frequência entre 26,96 e 27,86 MHz. A exploração do serviço do rádio cidadão depende de autorização prévia da Anatel. Em outras palavras, você precisa de uma autorização oficial para usar. E para você conseguir isso, você tem que fazer o pedido para a Anatel, entregar o formulário do serviço do rádio cidadão, preenchido e assinado por você, cópia do CPF, cópia autenticada do documento de identificação e cópia simples do comprovante de residência. O bom é que dá para fazer tudo isso online. Você vai lá no site deles, que é anatel.gov.br. Pergunta do Benedito Azevedo. Bom dia, eu quero saber se nós autônomos somos obrigados a pagar um imposto sindical perante a ANTT. Obrigado. Caro Benedito, a resposta é sim. Para renovar ou fazer seu cadastro no registro da ANTT, o RNTRC, você precisa apresentar os comprovantes de pagamento do imposto sindical em dia, senão não consegue fazer o documento. Lembrando que o registro da ANTT vale por 5 anos, você só precisa apresentar os comprovantes quando você for renovar. Pergunta do Cesário Berezovski. Parabéns pelo canal, gostaria de saber qual motor o novo Ford Cargo usa. Sei que não é mais o Cummins nem o MWM. Obrigado, abraço. Cesário, obrigado, amigo, primeiramente por nos assistir. Vamos lá. Usa Cummins em toda a linha, exceto no cavalo com motor 420 deles.
O Cummins parte do ISF 2.8 lá na série F e vai até o ISL 8.9 no 3133. Já o cavalo 2042, que é o 4x2, e o 2842, que é o 6x2, usa motor FPT 10.3 litros. Pergunta do Giovanni de Saberreira. Parabéns pelo canal, gosto muito. Queria saber se ainda está em vigor a lei que proíbe o uso de cordas para fixação da carga. Giovanni, cara, obrigado, irmão. Seguinte, a resolução do CONTRAN que proíbe o uso de cordas para amarração de cargas em caminhões começou a valer em janeiro desse ano. Pela regra, é obrigatório substituir cordas por cintas, correntes ou cabos de aço. As novas regras determinam que os veículos fabricados a partir de 1º de janeiro de 2017 já obedeçam essa resolução. Já os veículos que estão em circulação estarão sujeitos ao cumprimento da norma a partir de 1º de janeiro de 2018, tendo mais um ano para adaptação. Pergunta do Caio Matias. Parabéns pelo seu canal, gosto muito. Queria saber se tem data para lançamento do novo Scania. Então, Caio, cara, primeiramente valeu pelas palavras. Ó, não tem data, mas já se vê por aí pelas estradas um monte de caminhões Scania rodando camuflados. Quando vem, se vem, a gente não faz ideia. Pergunta do Joshua. Boa noite, gostaria que falasse um pouco da marca Kras de caminhões russos. Nossa, Joshua, eu vou te falar, hein? Que pergunta interessante essa sua. Vamos lá. A Kras é uma fabricante de caminhões e veículos especiais da Ucrânia. Ela foi fundada em 1945 para cumprir um pedido do governo de construir 600 pontes pelo país, para promover a integração nacional. Apesar de não ser a Rússia, a Ucrânia é um país enorme, do tamanho do estado do Amazonas, todo cortado por lagos e rios. E para construir tanta ponte, a empresa precisou de maquinário pesado e de muitos caminhões. Aí começou a projetar e fabricar os seus próprios pesados. Em 1958, o Partido Comunista Soviético financiou a construção da primeira fábrica da Kras, e a partir daí a empresa se tornou uma gigante. Nos anos 1980, produzia mais de 30 mil caminhões por ano. Com o declínio da União Soviética, a fábrica foi diminuindo sua produção até que em 2015 a linha de blindados foi reativada, justamente para suprir a Ucrânia contra a invasão russa na Crimeia. Atualmente, ela ainda fabrica mais de 30 modelos de caminhões civis e militares. Pergunta do Lux Hall. Já sabemos que o peso bruto legal e calculado de acordo com as configurações dos eixos dos caminhões direcional com rodagem simples é de 6 toneladas cada. Eixos traseiros com rodagem dupla ou pneu single, 8,5 toneladas cada. Eixos traseiros com rodagem dupla ou pneu single distanciados, 10 toneladas cada. Perfeito. Mas e quanto aos famosos caminhões 3/4, como se aplica? Tenho visto muito desses caminhões agora trucados. Quanto de peso permitido ele ganha de acordo com a legislação? Pois é, Lux, é o seguinte, vamos lá. Tudo que você falou é com respeito à lei da balança, a legislação, que não tem nada a ver com capacidade técnica do caminhão. Um toco pode, pela lei, andar com 16 toneladas, mas se a capacidade técnica dele for inferior, então vale a capacidade técnica. Por exemplo, um 1418, ele é toco, mas foi feito para 14 toneladas de peso bruto total. Já um 1932, por exemplo, não pode pesar mais na balança que 16 toneladas, limitado pela lei, apesar da capacidade técnica ser maior do que a lei. Pergunta do Sandro Volt. Gostaria de saber por que caminhões não possuem airbags, equipamento tão importante para a segurança dos ocupantes. Obrigado. Sandro Volt, essa é uma boa pergunta, essa é uma boa reflexão, né? Porque assim, o caminhão, diferentemente do carro, que tem zonas de deformação programadas, que consegue absorver melhor o impacto, o caminhão não tem muito esse comportamento de absorver impacto. Quando você dá uma paulada com um caminhão muito violenta, a carga esmaga a cabine, o caminhão tomba, o caminhão ele se deteriora, a violência do acidente é muito maior no caminhão. Então, você falar, tipo, como é um airbag num carro, o efeito de proteção para o motorista, é muito diferente do caminhão, porque no caminhão o problema é maior, você tem que evitar o acidente. Se você der uma paulada muito violenta com o caminhão, não é o airbag que vai te salvar. Essa é a verdade. Então por isso que é tão importante, toda vez que a gente senta no volante de um caminhão, é ter essa noção que o caminhão ele não pode bater de jeito nenhum. Ele é um veículo pesado que não reage bem a qualquer tipo de acidente. Por isso tem que ter sempre uma atitude muito mais preventiva, sempre uma distância muito maior para veículos da frente, principalmente veículos pesados, né? Porque são esses que
que acabam causando... Também é um veículo pesado que não tem deformação contra um outro veículo pesado que também não tem deformação. Então, acaba virando, infelizmente, uma lata de sardinha a cabine num acidente forte. Então, a reflexão é essa, até onde um airbag é importante num caminhão, ou até onde sistemas de segurança mais ativos são mais importantes que airbag, é uma discussão para se pensar. Mas a verdade é que o que importa acima de tudo isso é sempre a atitude preventiva de quem está guiando a máquina. Ei, pessoal, é isso aí, cara. Valeu. Tamo junto, viu? Obrigado demais pela sua audiência. Não deixe de mandar a sua pergunta e, principalmente, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, Planeta Caminhão TV. Um abraço, um ótimo final de semana e até semana que vem.